uma satisfação estar aqui e poder compartilhar um pouco com os senhores, as senhoras, um pouco da minha experiência, né, e falar um pouco sobre esse tema, que é a negociação coletiva de trabalho, a importância dos negociadores patronais nas novas mesas de negociação coletiva, depois da reforma trabalhista. Eu acredito que algumas pessoas aqui presentes provavelmente já estejam nesse meio das negociações coletivas de trabalho há bastante tempo. Então, a ideia aqui não é ensinar, mas poder compartilhar aquilo que eu tenho dividido em mesa com outros colegas, né, e com outras entidades sindicais e empresas no momento da negociação coletiva de trabalho. Já foi apresentado, meu nome é Vitor, sou advogado, atuo há mais ou menos uns 26 anos nessa área de negociações coletivas de trabalho, e a gente tem percebido que nos últimos meses, a partir de novembro, na verdade, a dificuldade nas negociações coletivas de trabalho já começaram quando se anunciou a nova lei 13.467 de 2017. Então, as mesas de negociação coletiva de trabalho, elas estão bastante freadas ainda, né? Então, tanto do lado dos sindicatos de trabalhadores, quanto do lado de sindicatos patronais, a gente percebe um pouco mais de receio, né, tanto na concessão de benefícios, né, quanto na aceitação dessas reivindicações. Aqui a gente comenta um pouco, então, a questão de que até o ano de 2017, né, havia muita dificuldade em relação a concessões, a negociações, a criar coisas novas no âmbito das negociações coletivas de trabalho. Porque a legislação engessava bastante, e ainda engessa, né? A reforma trabalhista, eu acho que é uma primeira experiência para o país, para efeitos de criação de novos temas, né? de uma nova realidade nas relações de trabalho. Então, até 2017, pelo menos é o que a gente pode falar em termos jurídicos, né? Em razão da legislação, as partes elas se sentiam muito engessadas em relação à legislação que se apresentava. Então, as partes, os negociadores, apresentavam uma postura mais reativa, né? Pelo menos da parte das empresas e sindicatos patronais, a postura dos negociadores era de receber a pauta de reivindicação, pauta de reivindicações laborais dos sindicatos de trabalhadores, e se limitava a dizer sim ou não, né, vamos ver, né. Hoje, depois com a nova Lei 13.467, que é a chamada Lei de Modernização Trabalhista ou de Reforma Trabalhista, a postura dos negociadores patronais mudou. Já vem mudando ao longo dos últimos 2 anos. Mas, assim, de 2017 para cá, a gente tem percebido que o negociador patronal ele mudou de postura, né? Ele já apresenta a sua pauta de reivindicação patronal em mesa. E começa quando a elaboração de uma pauta patronal? A partir do momento em que fechou a negociação coletiva de trabalho deste ano. Fechei database em maio, registrei a convenção coletiva de trabalho em junho, a partir de julho eu já estou elaborando a pauta de reivindicação patronal para o próximo ano. É assim que os negociadores patronais têm agido a partir da publicação da Lei 13.467, que foi no início do ano passado. Então, a partir de novembro, com a vigência da nova lei,
As novas mesas de negociação, elas estão exigindo negociadores mais ousados na criação de temas que a lei permite que sejam negociados. Então, há essa necessidade dos negociadores criarem realmente, né? Criarem cláusulas, criarem situações que a lei agora permite. E, ao mesmo tempo, mais cautelosos na análise das novas pautas de reivindicações de trabalhadores. Porque há muitos temas inseridos nas novas pautas de reivindicações que tendem a amenizar os efeitos da reforma trabalhista. Então, a gente percebe em pautas de reivindicações de trabalhadores a tentativa da volta, por exemplo, da ultratividade da lei, né, que era regrada pela súmula 277 e que foi afastada com a reforma trabalhista. Eu costumo dizer que a negociação coletiva de trabalho é um jogo de longo prazo. Então, a gente tem que ter o equilíbrio necessário numa mesa de negociação para efeitos de manter essa negociação ao longo dos anos. Então, por mais dificuldade que uma negociação coletiva de trabalho possa oferecer em determinado ano, principalmente esse ano de 2018, que é o primeiro ano em que as partes realmente estão se confrontando com as novas disposições legais, é muito importante que o negociador patronal ele tenha esse equilíbrio em mesa. É óbvio que ele não precisa subir em cima de uma mesa, como está nessa fotografia, mas o negociador patronal, ele em determinados momentos, isso já é histórico, mas muito mais agora, ele precisa ter essa visão de fora da mesa também, né? Não se envolver e não se deixar levar pelas emoções no momento da negociação, que neste ano especialmente estão bastante tensas, né? Então, o que é uma negociação coletiva de trabalho para quem não lida com isso? Eu procuro trazer aqui, eu peço desculpas a quem já atua na área há bastante tempo, ela é a expressão do princípio da autonomia da vontade coletiva e da liberdade sindical. Como é que é essa expressão? Como é que ela acontece, né? Ela acontece através da convenção coletiva de trabalho e do acordo coletivo de trabalho. O que é convenção coletiva de trabalho e o que é acordo coletivo de trabalho? Então, aqui a gente traz a convenção coletiva de trabalho, ela decorre da negociação direta do sindicato patronal com o sindicato dos trabalhadores. Então, assim, existem esses três institutos que eu gostaria de comentar, que é normal a confusão que ocorre por parte da categoria econômica e por parte da categoria profissional. Quando é que sai o meu dissídio, né? Meu dissídio já foi homologado, né? Confundem essas figuras do dissídio coletivo com a convenção e o acordo coletivo de trabalho. Convenção coletiva de trabalho é decorrente de uma negociação entre sindicatos. O acordo decorre de negociação entre a empresa com o sindicato de trabalhador. E o dissídio coletivo? O dissídio coletivo é uma ação judicial que tramita no Tribunal Regional do Trabalho, quando não se é possível chegar nesses dois institutos aqui, na convenção ou no acordo. Acabou a negociação, houve impasse, não houve possibilidade de uma composição entre as partes, aí sim nós vamos lá para o Tribunal Regional do Trabalho, onde é ajuizada as ações de dissídio, né, e onde é possível, muitas vezes nessas ações, se fazer um acordo em dissídio coletivo, o acordo que é homologado. Então, muitos membros da categoria econômica e profissional ainda têm esse hábito, né, de chamar, quando é que vai ser homologado o meu dissídio? As convenções coletivas, os acordos coletivos, eles não são homologados, eles são registrados no Ministério do Trabalho.
Só uma breve definição do que significam esses institutos, tá? Aspectos da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. A reforma trabalhista ela trouxe, a gente poderia dizer assim, um pouco mais de poder às partes que negociam em mesa. Um pouco mais de poder às empresas, aos sindicatos de trabalhadores e aos sindicatos patronais, para negociarem aquilo que é mais pertinente à realidade da categoria, né? Então, a reforma trabalhista ela trouxe, com a lei, uma série de possibilidades de negociar em mesa. Vários dispositivos que limitam a negociação, né, e, ao mesmo tempo, permitem a criação de regulações em cláusulas de acordo com a realidade existente na empresa ou no setor. Então, com a reforma trabalhista, houve o que se dizia, a Constituição Federal já previa a intervenção mínima do Estado nas negociações coletivas. Com a reforma, esse princípio da intervenção mínima ele se ampliou, né? Há mais possibilidade de negociações. O judiciário, por exemplo, de acordo com a nova lei, ele deve se ater a analisar, na análise de uma convenção coletiva ou de um acordo coletivo de trabalho, o agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não proibida em lei. O que significa agente capaz? O judiciário ele tem que verificar numa convenção coletiva ou num acordo coletivo se esse sindicato de trabalhador com o qual eu estou negociando, ele tem capacidade legal para estar na mesa comigo negociando cláusulas, disposições, realidades econômicas e sociais para uma categoria. Se o objeto é lícito, se é previsto em lei, se eu posso negociar, né, determinada cláusula, e se a forma que aquela convenção foi feita, ela está prescrita ou não em lei, né? Se eu posso, de que forma eu posso fazer uma convenção coletiva? Como era antigamente, as partes digitavam um documento, assinavam, e aquele documento valia como convenção, tinha valor legal. Hoje não mais. Hoje, vocês já devem ter ouvido falar no sistema mediador do Ministério do Trabalho. Existem formas de fazer com que a convenção coletiva de trabalho tenha valor, tá? Ela não vai passar pelo judiciário e vai ter o valor legal. Então, essa questão do judiciário se ater a analisar esses aspectos especificamente visa limitar a atuação do Ministério Público do Trabalho, assim como dos advogados nas ações judiciais que buscam anular os instrumentos coletivos de trabalho. Há muitos anos atrás, convenção e acordo coletivo de trabalho eram institutos em que os sindicatos afastavam da realidade das categorias econômicas. Por quê? Porque havia muitas ações trabalhistas que visavam anular as suas cláusulas. Não existia tanta segurança no passado em relação a esses instrumentos. Com o passar dos anos, as convenções coletivas foram substituindo os antigos acordos feitos em ações de dissídio coletivo. Por isso que ainda hoje muita gente fala, a convenção foi homologada, meu dissídio foi homologado, porque antigamente a realidade era perante os tribunais, as negociações se davam lá no Tribunal Regional do Trabalho. Muito pouco era negociado em mesa, né? Havia uma apresentação de pauta, o sindicato patronal recebia a pauta dos trabalhadores, fazia uma ou duas reuniões e partiam para a negociação perante o Tribunal Regional do Trabalho. Isso era uma postura adotada pelos dois sindicatos, patronal e laboral, visando o reconhecimento do judiciário. Isso
até um tempo atrás era verdade, né? O reconhecimento do judiciário trazia mais segurança jurídica para as empresas. Hoje há toda uma estrutura legal montada para garantir a mesma segurança jurídica através dessas convenções coletivas. E com a reforma trabalhista, muito mais difícil ficou de se anular cláusulas de convenções e acordos coletivos. É possível a anulação de cláusulas de convenção coletiva e acordos coletivos? Sim, ainda é possível. Mas, nesse momento de uma ação tentando anular essas cláusulas de convenção ou de acordos coletivos, é obrigatória a participação dos sindicatos convenentes, acordantes, nessas ações judiciais. A lei traz essa obrigatoriedade de participação desses sindicatos como litisconsortes necessários. Isso é bom, por um lado, porque é uma oportunidade dos sindicatos sustentarem perante o judiciário por que uma cláusula foi feita desta ou daquela forma, né? Por outro lado, dá mais trabalho aos sindicatos patronais e laborais no sentido de se atentarem mais no momento da elaboração de uma cláusula. É muito importante que o negociador que está em mesa, no momento de elaborar uma cláusula ou criar uma condição de trabalho, perceba que aquela condição ela pode ficar sujeita a uma nulidade numa ação judicial mais adiante. Então, é importante essa atenção da parte dos negociadores. Uma outra questão também é que as regras de duração do trabalho em intervalos, elas já podem ser com mais flexibilidade reguladas nesses instrumentos coletivos de trabalho, tanto nas convenções como em acordos coletivos, quando se trata de normas de saúde e segurança do trabalho. Essa regra trazida pela reforma trabalhista, ela possibilita flexibilizar a jornada de trabalho em ambientes insalubres, que até então havia muito mais dificuldade em razão da necessidade daquela autorização do Ministério do Trabalho, prevista no artigo 60, para poder flexibilizar a jornada. Então, hoje em dia, com a reforma trabalhista, há essa possibilidade, mais possibilidade de regrar a jornada de trabalho, tanto banco de horas, compensação de horários, redução de jornada em ambiente insalubre, sem essa autorização prevista no artigo 60, que ainda vigora, né? Isso aqui eu trouxe um registro, existem alguns auditores fiscais do Ministério do Trabalho que estão sugerindo, não exigindo, mas sugerindo que nas convenções coletivas de trabalho em que haja cláusulas versando sobre banco de horas, compensação semanal de horas, compensação semestral de horas, redução de jornada, enfim, cláusulas que tratem de jornada de trabalho. A grande maioria das convenções já prevê um parágrafo lá no final, no meio da cláusula, né, onde regra que essa compensação de jornada, essa flexibilização de jornada, dispensa a autorização do Ministério do Trabalho prevista no artigo 60. Os auditores fiscais do Ministério do Trabalho têm sugerido, têm solicitado a algumas entidades sindicais, tanto de trabalhadores como de empregadores, no sentido de se criar uma cláusula específica tratando dessa questão de que a prorrogação de jornada em ambiente insalubre, ela é possível, mas mencionado numa cláusula específica, e mencionando o artigo 60, mencionando a NR 15 e o artigo 611-A, inciso 13,
que é o que prevê a dispensa dessa autorização do Ministério do Trabalho em ambiente insalubre. Alguns auditores fiscais, inclusive do Ministério do Trabalho, aqui na Serra, estão sugerindo a inclusão de cláusulas específicas sobre essa dispensa de autorização prévia do Ministério do Trabalho. A não indicação de contrapartida não enseja nulidade da convenção ou do acordo coletivo. Até um tempo atrás, era um entendimento do Tribunal Superior do Trabalho e dos tribunais regionais, de uma forma geral, no país, dizendo que, numa convenção coletiva, uma cláusula deveria ter, quando criada, deveria ter a indicação da cláusula da contrapartida daquela cláusula. Por exemplo, eu sou empresa e me interessa que numa convenção coletiva de trabalho ou num acordo coletivo de trabalho esteja uma cláusula de banco de horas. Para mim, como empresa, é interessante que eu tenha um regramento sobre banco de horas. Para o trabalhador, por exemplo, já é importante que ele ganhe um prêmio assiduidade. Né? Eu ganho uma cesta básica por não ter faltado ao trabalho, não ter me atrasado durante todo o mês. Então, ok, o trabalhador chega para mim e diz: eu aceito o banco de horas, desde que tu em contrapartida, me ofereça um prêmio assiduidade, o direito a um prêmio assiduidade. Até um tempo atrás, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, e alguns tribunais regionais exigiam que a Convenção Coletiva de Trabalho mencionasse no seu corpo que uma cláusula se criou em razão da outra. Então, havia essa necessidade de indicação de contrapartida. Hoje, essa indicação de contrapartida, ela é opcional. Mas, se houver a opção por incluir uma cláusula de contrapartida, mencionar: eu tenho banco de horas porque eu ofereci o prêmio assiduidade. É um exemplo, tá? Se existir uma cláusula de contrapartida e houver alguma ação judicial tentando anular a convenção coletiva de trabalho em razão de algum erro em alguma dessas cláusulas, se a ação for procedente e eliminar o meu banco de horas, eu, como empregador, eu também posso eliminar o benefício do prêmio assiduidade, porque existia a cláusula de contrapartida. Então, a reforma trabalhista só veio dizer que essa indicação de contrapartida se tornou uma opção, não é mais obrigatória. Dependendo da negociação coletiva de trabalho, pode ser interessante criar uma cláusula de contrapartida. Caso contrário, não. Isso depende da negociação. Convenção coletiva e acordo permanecem com a duração limitada a 2 anos. O que trouxe de novidade foi o afastamento dos efeitos daquela súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, que tratava sobre da ultratividade das normas. Ou seja, até o ano passado, se eu não renovasse uma convenção coletiva de trabalho ou um acordo coletivo de trabalho, ficava valendo aquele último que eu firmei. Isso era muito ruim, porque a realidade econômica muda, estava mudando, está mudando, e eu não posso manter um instrumento coletivo de trabalho sem alterações. Então, obrigava as partes a terem que negociar para evitar que a convenção coletiva passada ficasse vigorando eternamente. Então, a reforma trabalhista trouxe o fim da ultratividade e algumas pautas de reivindicações de trabalhadores tentam trazer essa ultratividade para dentro da convenção. Porque, para os trabalhadores, alguns benefícios é importante que sejam eternamente mantidos em instrumentos coletivos. Já para o empresário, não, né? Porque é quem paga o benefício. Então, o fim da outra atividade é importante em razão disso.
muda o cenário econômico, muda o formato da convenção, muda as cláusulas, muda o conteúdo, tá? Para se adaptar à realidade econômica. Aqui tem os limites, outros limites, né, trazidos para a negociação, que é os famosos artigos 611A e 611B, que eu não vou tratar aqui, porque a nossa apresentação não é sobre reforma trabalhista, e sim sobre negociações coletivas de trabalho, mas são dispositivos legais que trazem para o negociador os limites, né, do que eu posso negociar. No artigo 611A, traz um rol exemplificativo de temas que eu posso trazer para dentro da Convenção Coletiva de Trabalho, e o 611B, assuntos que não podem ser negociados de forma alguma. Nesse 611B tem muitos incisos, muitos temas que já são tratados na Constituição Federal, simplesmente foram copiados para dentro da lei da reforma trabalhista. Então, a nova lei, ela estimula o negociado sobre o legislado, e é necessário o aperfeiçoamento na atuação dos sindicatos e das empresas para um melhor desempenho mesmo. A negociação coletiva, ela tende a ser o mais importante produto ou serviço do sindicato para garantir a sua própria continuidade e sustentabilidade. A negociação coletiva, ela se tornou algo muito mais importante para os sindicatos do que significava até o ano passado. Para as empresas, da mesma forma, é uma ferramenta estratégica para o aprimoramento das relações de trabalho. Os negociadores devem possuir técnicas de negociação, técnicas de convencimento e de resistência. Claro que essa foto aqui está errada, não é dessa forma que a gente negocia, né? Impondo regras. Também não é dessa forma que a gente negocia numa mesa de negociação, com as pessoas alteradas e no grito, né? Não é com esse tipo de técnica que a gente chega a um bom resultado, mas sim com o oferecimento de uma ferramenta adequada, de uma cláusula adequada, de uma realidade bem negociada, para a gente poder compor, né, uma boa negociação em mesa. Então, é necessário que esses negociadores possuam essas técnicas de negociação constantemente avaliadas, reavaliadas, tá? Que de ano para ano isso pode mudar. Então, o negociador, ele deve conhecer e entender, e eu não estou falando aqui de advogados, eu estou falando de negociadores, né? Eu conheço muitos empresários, muitos trabalhadores que negociam numa mesa de negociação de uma forma impecável e fazem esse trabalho muito melhor que muitos advogados. Então, assim, a ideia de quando eu falo de negociador aqui nos slides, eu estou falando de qualquer pessoa. Não falo de advogados, de trabalhadores, nem advogados de empresa. Eu estou falando de empresários, estou falando de executivos de sindicatos patronais, né? Estou falando da área técnica, da área administrativa de uma empresa. Todos podem ser muito bons negociadores. E esses agentes, eles devem ter clareza em relação à legislação, a legislação específica que trata das negociações coletivas de trabalho, ter conhecimento da jurisprudência dos tribunais, que muda a cada semana, né? Principalmente nos últimos tempos, depois da publicação da norma. Então, a jurisprudência dos tribunais, é importante que o negociador tenha noção do que pode acontecer se a negociação for inexitosa. O que pode acontecer com o meu setor se essa negociação for parar no Tribunal Regional do Trabalho? De que forma eles vão decidir? Quais são os meus riscos de encerrar uma negociação coletiva ou de insistir um pouco mais até que a convenção ou o acordo se faça?
Então, conhecer um pouco dessa jurisprudência dos tribunais. O comportamento do Ministério do Trabalho, o comportamento do Ministério Público do Trabalho. Isso também é importante que o negociador tenha essa noção, porque o Ministério do Trabalho, o que acontece nas autuações, nas fiscalizações dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho, nessa ou naquela empresa? Que efeitos essa autuação pode gerar para um determinado setor? A convenção coletiva de trabalho e o acordo coletivo de trabalho podem amenizar esses efeitos das autuações do Ministério do Trabalho. Então, observar de que forma os auditores fiscais se comportam, quais são as autuações, por que elas são feitas, Ministério Público do Trabalho, os termos de ajuste de conduta, que TACs têm sido firmados, por que são firmados, de que forma esses TACs eles chegam no meio, no setor, né? E de que forma a gente pode evitar esses TACs com as negociações coletivas de trabalho. Eu não estou dizendo que todo TAC é ruim, que todo termo de ajuste de conduta é ruim. Alguns são necessários. Mas de que forma a gente pode evitar os efeitos, que são bastante graves, de um termo de ajuste de conduta? A gente pode amenizar esses efeitos numa negociação coletiva de trabalho, dependendo do tema que é tratado. E conhecer as técnicas e práticas de negociação. Isso é muito importante para o negociador. Não é porque ele fez um curso hoje de capacitação que ele está pronto para o resto da vida. Como eu disse no início, a negociação coletiva de trabalho é um jogo de longo prazo. Não é porque eu terminei a minha negociação coletiva este ano com um impasse ou com um êxito na negociação que eu vou me despreocupar com as próximas negociações coletivas de trabalho. A minha relação com o sindicato de trabalhadores, ele é uma relação, é como um casamento, ela vai continuar ao longo dos próximos anos. Então, eu tenho que ter noção e capacidade para uma boa negociação esse ano, para manter essa relação nos próximos anos. Essas questões que estimulam a negociação, entendimentos equivocados nas mesas de negociação. Há aquelas cláusulas que a gente chama de cláusula pega-ratão, da parte do Sindicato dos Trabalhadores. Não vou dizer que não haja também cláusulas patronais bem elaboradas, para serem apresentadas aos sindicatos dos trabalhadores também. Então, assim, para se criar uma situação em benefício de uma parte ou de outra. Então, é importante que os negociadores coletivos de trabalho, eles tenham noção da legislação, conhecimento da legislação, para que possam enfrentar esses entendimentos equivocados. Necessidade de mais cautela na análise das novas pautas, como a gente salientou antes. Novos e antigos temas são colocados na mesa de negociação, trazendo dificuldades para a composição. Temas como as contribuições assistenciais, contribuições chamadas de contribuições negociais também, dos trabalhadores. Esse é um dos principais motivos, por isso que eu coloquei ele em primeiro lugar, é o motivo pelo qual houve uma grande queda no número de convenções e acordos coletivos de trabalho. A assistência sindical também das rescisões de contratos de trabalho, as homologações junto aos sindicatos dos trabalhadores, que se tornou facultativa, não mais obrigatória, e isso não foi vista com bons olhos por parte dos sindicatos de trabalhadores, que perdem esse contato com a sua categoria. Então, esse também foi um dos motivos de não fechamento de convenções e acordos coletivos de trabalho. Em razão disso, dessas dificuldades, o negociador ele deve, nesse momento do impasse, criar outras situações que compensem a falta
da contribuição assistencial, a falta da homologação das rescisões de contrato de trabalho. Então, assim, a reforma trabalhista, ela traz vários dispositivos que o negociador pode criar, compensações para substituir essas antigas cláusulas que tratavam sobre o caixa do sindicato, né, na verdade. Fim da ultratividade das normas, uma questão que é trazida pelas pautas patronais de reivindicação. Os empresários têm trazido como reivindicação a quitação anual de contrato, a redução da jornada na parte do intervalo, de 1 hora para 30 minutos, e a gente tem conseguido incluir em muitas convenções coletivas essa redução de jornada na hora do intervalo do almoço, né, de 1 hora para 30 minutos. A insalubridade e a prorrogação de jornada, que não há mais essa necessidade da autorização do Ministério do Trabalho, facilitando a redação, a elaboração de cláusulas de banco de horas, de compensação de horas, enfim. E a queda da inflação, que sempre vai ser um problema, mas eu coloquei aqui em último lugar como exemplo, porque esse ano realmente a questão do índice para os pisos salariais ou para os salários foi dos problemas o menor, né, nas negociações desse ano. Então, pelo menos em 2018, e realmente a inflação estava baixa, e isso permitiu, deu mais facilidade também para poder negociar pisos e salários, né. O problema realmente se focou nas contribuições. A prevalência do negociado sobre o legislado foi tido como a questão mais importante trazida pela reforma trabalhista, numa pesquisa feita recentemente em dezembro de 2017 pela CNI, apontada essa prevalência, essa questão como a mais importante, trazida por 62% das indústrias que foram pesquisadas. E esse universo de empresas pesquisadas foram 3.000 empresas em todo o país e em vários setores do país. Então, se percebe aqui o quanto se espera do negociador patronal, do negociador representante dos trabalhadores, o quanto se espera das negociações coletivas de trabalho, né? As negociações coletivas de trabalho passaram a ser uma das formas de solução de conflitos nos setores. Ela é uma lei bastante atacada por parte dos trabalhadores, a gente sabe. Inclusive, existem equívocos na interpretação, mesmo por parte de quem apoia a lei, né? A interpretação de algumas cláusulas, mesmo quem apoia a mesma cláusula, interpreta de forma diversa, né? A gente sabe que os tribunais ainda vão ter um caminho longo aí, no sentido de definir algumas situações que estão um tanto obscuras, né? Mas a grande maioria das empresas pesquisadas apoiam a reforma e estão realmente com uma expectativa bastante grande em cima do que eu posso negociar agora. Esse ano foi um primeiro ano de reforma, então, assim, os dispositivos que a reforma traz, que permitem você criar uma cláusula, esse ano foi a postura dos negociadores foi um pouco mais tímida, né? O pessoal está aguardando para ver o que realmente eu posso fazer, né? Embora esteja bastante claro na lei, né, os negociadores ainda têm muitas dúvidas. Será que eu posso mesmo? Está escrito na lei, mas será que eu posso mesmo?
Então, o negociador, ele, nesse momento, ele tem que, é a hora da ousadia, que eu falo lá no início, ele tem que criar a cláusula, ele tem que fazer ela acontecer. A gente tem que fazer essa reforma trabalhista acontecer. Existem dispositivos lá que me permitem criar situações, né, regular situações que eu não podia regular. Então, eu preciso arriscar, que eu não digo nem arriscar, é fazer com que a lei se mostre dentro da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho. Notória a dificuldade no fechamento das atuais negociações. Aqui eu trago alguns números sobre a queda do número de acordos em todo o país, na comparação do primeiro semestre de 2017 com o primeiro semestre de 2018. Então, a gente percebe aqui que, em termos de acordos coletivos de trabalho, houve uma redução de 34% no número de acordos. Na questão das convenções coletivas de trabalho, feita entre sindicatos, patronal e laboral, a queda foi maior, 45,2%. É um número bastante expressivo. Tá? E o total aí, entre acordos e convenções coletivas, quase 40% de queda. Tá? Isso muito é devido às dúvidas que muitos negociadores têm ainda sobre a aplicação da nova lei. Existe receio na aplicação desses dispositivos da reforma trabalhista. Né? E outra razão, e eu acho que não é menor do que essas primeiras duas que eu citei, é a queda na arrecadação dos sindicatos. Obrigado. Vou acelerar um pouquinho, que já me pediram um tempo aqui. Então, nem sempre é bom um bom negócio deixar de negociar e passar a bola para os tribunais. Esse é um recado que a gente passa, né? Porque junto aos tribunais, os tribunais também estão um pouco resistentes à reforma trabalhista. De 24 tribunais no país, os 7 maiores tribunais regionais, entre eles o nosso aqui, está começando a aplicar o IPCA, né, nas ações que tramitam na Justiça do Trabalho. E isso envolve os dissídios coletivos também. Então, se eu não negociei uma convenção coletiva ou um acordo coletivo aqui nas bases, eu não tenho mais aquela tranquilidade de dizer, deixa para ir para o tribunal que lá vai dar o INPC. Agora, não é mais essa a realidade. Existem 7 tribunais aí no país que já estão adotando o IPCA, e isso não é muito bom para os negociadores. Aqui tem uma comparação, né, dos últimos 4 meses do INPC e do IPCA acumulado. Os senhores podem ver que a diferença é bastante grande, e eu acho que é muito melhor a gente poder negociar do que deixar para o tribunal decidir. Tá? Esse material depois eu deixo disponível aos senhores. Tá? O artigo 620 da CLT, ele simplesmente virou do avesso, que algumas entidades sindicais de trabalhadores, sindicatos laborais e federações de trabalhadores, quando sentem alguma dificuldade em mesa na negociação para a convenção coletiva, eles já estão se manifestando, eu não vou nem ajuizar o dissídio, eu vou partir direto para a negociação coletiva com a empresa. E é histórica a negociação direta entre empresas e sindicatos para tratar de banco de horas, acordos de turno, participação nos lucros, por exemplo. Tá? Só que há uma grande dificuldade para a maioria das empresas em conjugar hoje o exercício da atividade econômica com o gerenciamento dessas negociações que se tornaram um pouco mais complexas e trazendo na mesa a necessária qualidade técnica. Tá? Natural a falta de expertise e ânimo de muitas empresas que desconhecem a postura desses sindicatos laborais em mesa de negociação, pelo menos os pequenos e médios empregadores. Os efeitos aqui da capacitação em mesa, por parte, capacitação de técnicas de negociação por parte de sindicatos patronais e empresa. Do lado dos sindicatos patronais, eles ganham
na capacitação, porque fortalece as relações intersindicais, dá mais credibilidade à categoria econômica, estimula a união e o associativismo, que é o que os sindicatos patronais estão precisando, o associativismo, e o crescimento do setor. Para as empresas, fortalece a postura empresarial em mesa, aprimora suas relações de trabalho, dá mais segurança jurídica nas contratações e a consequente produtividade. Na nova realidade exige a adoção de novos comportamentos e aprimoramento de antigas técnicas de negociação. A habilidade técnica conduzem, né, uma boa negociação coletiva de trabalho. A UX, em parceria com a SIX, deve promover agora, no mês de outubro, um curso de capacitação de negociadores patronais, à luz da reforma trabalhista. Esse curso ele é desenvolvido especialmente para empresas e sindicatos patronais. Então, ele é dirigido para os diretores, aos empresários, executivos, à área administrativa da empresa, às assessorias jurídicas também, né? O objetivo do curso é capacitar com informações teóricas e práticas, focando no comportamento e nas providências que o negociador deve adotar, deve ter antes, durante e após a conciliação ou o impasse, sempre considerando a lei de modernização trabalhista e o posicionamento dos tribunais. A dinâmica desse curso, como ele se apresenta, a estrutura dele, ele tem uma parte teórica e motivacional, exercícios práticos, um material didático, é uma apostila de aproximadamente 80 páginas, com todo o conteúdo de súmulas, precedentes, jurisprudência, legislação, e um certificado de 20 horas. A dinâmica desse curso, ele tem uma parte teórica e motivacional, onde se apresenta toda a legislação que envolve a negociação, a doutrina aplicada, a jurisprudência dos tribunais e as técnicas mais atualizadas de negociação coletiva de trabalho. A primeira parte dos exercícios práticos, por exemplo, se formam comissões patronais e laborais. Então, dentro de uma sala de aula, os alunos eles se dividem em comissões patronais e laborais para a elaboração de pautas de reivindicações. Então, a empresa ou o sindicato patronal ele vai exercitar a elaboração das suas pautas de reivindicação também. E na segunda parte, essas comissões elas se reúnem em verdadeiras mesas de negociação coletiva de trabalho. Tá? O final desse curso ele traz a avaliação de cada uma das comissões sobre o que entendeu acerca desse exercício prático, a que ponto chegaram as negociações feitas nesse exercício, se conciliaram, se chegaram num impasse, né? Se deixaram para levar essa negociação para o tribunal. Então, esse curso ele procura estabelecer tanto o conhecimento teórico e prático, como realmente fazer o exercício da negociação coletiva de trabalho em mesa. O novo sindicato negociador foi um curso recentemente ministrado em parceria com a Fiergs, e esse curso ele é muito semelhante ao curso oferecido aqui pela UX e pela SIX. Na Fiergs ele foi decorrente de um projeto apresentado à CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e de 20 projetos apresentados no país todo, esse curso ele ficou entre os 6 selecionados como melhores práticas sindicais. Senhores, o aprimoramento de técnicas de negociação coletiva é a ferramenta que norteia
as regras desse jogo de longo prazo, que a gente sempre tem que ter essa noção de que a negociação coletiva é um jogo de longo prazo. Agradeço a paciência dos senhores. Muito obrigado.